A literatura, ela é a maior, por isso a pior das artes, porque ela é uma arte que não é pronta. No cinema é aquilo, ou você vê aquele ator ou não vê, a obra não. Na literatura você tem que imaginar o personagem, imaginar o cenário, então você é autor enquanto lê, então o livro fica sendo teu, porque você o reescreve enquanto lê. O cinema está pronto, ele deixa pouco para você imaginar, complementar. Tá bom, eu não sei, não é um defeito, é uma característica. O best-seller Pedro Bandeira nasceu em 9 de março de 42 em Santos, onde se envolveu com o teatro amador durante a juventude. Na década de 60, mudou-se para a capital. Lá, estudou publicidade na Universidade de São Paulo e passou a trabalhar com jornalismo. Aquilo que pagava as minhas contas sempre foi o jornalismo, fiz teatro e tal. E coisa, mas o teatro não paga nada, então o jornalismo foi a minha vida. Vivi de escrever, e o jornalista é aquele que escreve o que deve escrever, o que o chefe de reportagem manda escrever. Eventualmente manda escrever sobre algo que você nunca ouviu falar. Seu primeiro livro foi O Dinossauro que Fazia Uau. Para ele, uma tentativa de cópia das obras de Monteiro Lobato, mas foi com A Droga da Obediência, de 84, que ele se consagrou, atingindo a marca de 2 milhões de vendas em 2016. Eu queria fazer uma história de suspense, de mistério, mas não queria que fosse algo policial. Isso é um problema da polícia, não é de jovem. Tinha que ser uma coisa meio abstrata, meio metafórica. Então, como você lembrou, em determinado momento naquele tempo, eu tinha uma dor de cabeça brutal, que não havia remédio que desse conta dela, e havia uma injeção que minha mulher me aplicava e acabava a crise. Até que um laboratório suíço que fabricava esse remédio parou de fabricar, e uma noite eu, com a dor, sem saber o que fazer para dominar aquela dor, e lá fiquei eu tendo a dor, xingando o tal do laboratório miserável, laboratório que tinha o poder de fazer com que alguém tenha dor. Mas na vida, o fato de eles não fabricar essa doença faz com que um brasileiro aqui tenha dor. Veja o poder deles, eles podem qualquer coisa, podem até nos dominar, só falta eles criarem uma droga que fizesse com que eu desobedecesse. Como? Uma droga da obediência. A metáfora da droga da ditadura. De algo que faz com que eu seja obrigado a obedecer os caras. Pronto. Veio no meio de uma dor, veio a ideia do livro que me tornou profissional. O livro fez tanto sucesso que eu pude largar o jornalismo, e desde então, já há 33 anos, eu só faço isso, sou só escritor. A Droga da Obediência foi um sucesso, aí foi dando continuidade, e o mais interessante é que é uma obra que já tem mais de 30 anos e vai passando de geração para geração. Ele relata assim, uma coisa que pode acontecer no mundo e a gente tá vivendo ele é muito legal, porque assim, é uma coisa que te incentiva a ler, não é aquele livro que você tá lendo e aí do nada no meio você fala assim, ah tá, já descobri tudo. Na época da 4ª série a gente tinha a sala de leitura na escola e não era obrigatório, mas a gente tinha até uma carteirinha. E aí acabou que no meio de ler tantos livros eu conheci o Pedro Bandeira lendo A Droga da Obediência. Foi o primeiro livro dele que eu li. Aquele menino, aquela menina, aquele jovem que talvez não tenha tido muitas chances de ter contato com o livro desde pequeno, às vezes ele vai ter esse contato por meio da escola ou por indicações dos amigos, né? E aí ele entra em contato com o livro do Pedro Bandeira
e os livros dele, as histórias que ele faz, têm um apelo muito grande junto ao leitor. Passei a ser um porta-voz desse tipo dessa idade, né? Até hoje esses são livros que continuam vendendo, embora quando eu escrevi esse livro numa época em que não havia computador pessoal. Eu escrevia a lápis, a máquina de escrever Olivetti, vem surgir só depois do computador. Não havia telefone celular, não havia internet, Google, nada, né? E aí, até hoje, mesmo que meus livros não citem isso, continuam sendo sucesso. Porque eles não tratam de internet, eles tratam de amizade, de dúvida, de amor, de inveja, de ciúme. A Droga da Obediência foi um livro muito importante na minha adolescência, porque vê o quanto a gente vive numa sociedade engessada, na qual a gente obedece muito. Foi isso que eu entendi na época. Então, é uma coisa que a gente vivia obedecendo, e ela falou assim, não é que a gente quer que vocês desobedeçam, mas começa a ter um senso crítico. Então, a obra do Pedro Bandeira, para mim, é isso. A obra da coleção Os Caras é o nosso carro-chefe de vendas. Então, quando você... dá até para ver, por exemplo, um evento como esse. Então, vem pessoas que conhecem, vem por conta da Droga da Obediência e aí passa a conhecer outros livros. Então é uma obra de referência. Tá? A coleção Os Caras é uma referência para o mercado editorial também. O Pedro Bandeira, naquilo que a gente chama de sistema literário, da literatura infantil, juvenil brasileira, assim, ele é um nome importantíssimo. Não só porque ele é um fenômeno de mercado, isso todo mundo sabe, um dos maiores vendedores de livros na área no Brasil, mas assim, pelo papel que ele exerce na formação dos leitores, na iniciação. Me influenciou assim que ler é uma coisa gostosa, que é só você achar o gênero que você gosta. Que assim, eu percebi que eu gosto do gênero suspense. Então ele acabou me jogando mais para esse gênero que eu aprendi a gostar dele. No Brasil, o setor infanto-juvenil é responsável por pouco mais de 11% das vendas no mercado literário, tendo vendido em 2015 32 milhões de exemplares. Com a crise econômica, a produção geral vem diminuindo. Em 2015, foram produzidos 54 milhões de livros a menos que em 2014. Boa parte dessa redução ocorreu na literatura infanto-juvenil, com queda de mais de 33 milhões de exemplares. Parte dessa queda se deve aos cortes nas compras governamentais, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Entretanto, o gênero infanto-juvenil é responsável por 22% do tempo gasto com leituras no país. A Melhoramentos é a editora mais antiga do Brasil. Nós temos 126 anos de idade. Nós nascemos fazendo livro infantil e juvenil. O primeiro livro que essa editora fez foi O Patinho Feio. E de lá para cá, esse tem sido o nosso core business. A área infantil e juvenil hoje representa 55% de todo o faturamento da Melhoramentos. A gente tem visto cada vez mais a presença de um público mais jovem, a força dos livros que são chamados de YA, né, Young Adult, tem crescido e é uma parte significativa do nosso mercado. E até em termos de vendas, listas de mais vendidos, a gente tem visto isso bastante nos últimos, digamos, 5 anos, assim. Então, e a seguinte é um selo que cresce bastante dentro da Companhia das Letras. O campo da literatura infantil, da literatura juvenil é bastante polêmico, né? Ao mesmo tempo que, se vocês forem observar, tem essa pesquisa que saiu recentemente, Retratos da Leitura no Brasil, ou se você pegar qualquer pesquisa anual da Câmara Brasileira do Livro, se você for observar o que ela significa, o que esses nichos infantil e juvenil significam no mercado editorial brasileiro, uma coisa colossal, é muito importante, seja em número de exemplares, seja em cifras, em números, né, de vendagem, essa coisa toda. Você mexe com quantias assim assombrosas. Hoje nas escolas a gente tem uma demanda muito grande, porque as professoras gostam de trabalhar, querem fazer projetos, e assim, a gente precisa ter ao mesmo tempo obras importantes, porque você precisa ter uma linguagem acessível e tudo, mas que também prenda a atenção dos alunos, né, desses jovens. Esse ramo infantil e juvenil vem crescendo. E ele tem um tamanho indefinido na medida em que o Brasil é um país jovem. Essas questões que se colocam sem muito conhecimento de que
os meios eletrônicos estão acabando com o livro. Isso é uma enorme besteira. O que está acontecendo é que os meios eletrônicos estão roubando o tempo da leitura. O livro continua aí. A questão é que o consumidor tem que dividir o seu tempo entre mais mídias. E que isso faz com que o tempo de leitura seja diminuído. Por quê? Porque este cara, quando estava aprendendo a ler, só ensinaram ele a ler. Não despertaram nele o prazer da leitura. Então ele é um leitor automático. Adaptações literárias para o cinema existem desde a virada do século passado. Obras como Alice no País das Maravilhas e contos sobre o detetive Sherlock Holmes foram adaptadas para essa mídia. Mais recentemente, os grandes sucessos como a trilogia de O Senhor dos Anéis e a saga Harry Potter iniciaram uma tendência de adaptações de literatura infanto-juvenil. Essas produções estimulam a leitura e podem servir como ponto de partida para a formação de novos leitores. Seguindo essa tendência, os produtores de conteúdo on-demand vêm adaptando obras de fantasia e com apelo para esse público, como aconteceu com a obra Desventuras em Série, que além de ter sido levada ao cinema, também ganhou uma série na Netflix. Os filmes para criança dos anos 80, ET, Goonies, Viagem Insólita, vocês vão ver que não tinha muito cuidado com as crianças. Você tinha muita violência, você tinha morte. Se você pensa que as crianças antigas, Branca de Neve, Pinóquio, Bambi, são terríveis, morre a mãe. E era uma coisa que eu acho que os antigos confiavam mais, que as crianças aceitavam com golpe na ficção. Isso se trabalha melhor. Atualmente, que é tudo, assim como você põe um capacete em criança para andar de bicicleta, né? É o mesmo princípio que você protege mais as crianças. O que tem um lado bom e um lado não tão bom, que é a criança vê um mundo ficcional cor-de-rosa demais. Quando para a elaboração dela psicológica tudo, é bom que ela viva ficcionalmente emoções muito fortes. O livro A Droga da Obediência seria muito... Quando eu terminei de ler, eu falei, se isso fosse um filme, seria lindo. Porque é uma história de suspense, que é policial, que envolve a gente. E a gente lendo, a gente já imagina cenas de um filme. Mas sempre amei o teatro, amei o cinema, amo o cinema até hoje. E se você lê A Droga da Obediência, parece um roteiro. Você nota que eu corto os capítulos como se fosse uma cena. Aí tem 3 pontinhos. E eu não descrevo. Aí então Miguel, numa tarde em que o sol... Não tem nada disso. De repente já entra em outra ação. Então sempre imaginei que isso viraria cinema. Logo que surgiu, fez sucesso, eu fui procurado por produtores, até por a maior estação de TV do Brasil. Cheguei a assinar contratos. E a coisa sempre caía no departamento financeiro. Porque seria uma série, um filme caros. Não dá para fazer uma sitcom A Droga da Obediência. Tem um jogo de basquete, de vôlei, com a plateia cheia. Isso é caro fazer. É barato escrever, mas fazer. Faz uns 6 anos que eu já mandei um e-mail para ele falando, e aí? Aí ele conversou comigo, falou sobre... que ele estava nos Estados Unidos até conversando sobre isso, né? Sobre uma adaptação. Então seria maravilhoso. Eu sou formada em cinema, então por mim eu vou adaptar tudo, vou fazer tudo em cinema. Eu gosto muito. Eu tendo a dizer que o livro sempre é melhor, mesmo formado em cinema eu gosto sempre mais do livro, porque quando a gente lê, é a nossa imaginação que cria, né? E ali no cinema está na criação, está na imaginação de quem está produzindo. Então a adaptação em si nunca ela é negativa, tudo vai depender de como ela foi feita, né? Em que medida o artista, o diretor, o organizador, enfim, ele vai buscar soluções naquela linguagem que sejam compatíveis, né? Que consigam de alguma forma traduzir o que a visão de mundo daquele autor, as suas imagens, o seu estilo, o seu modo de conceber as coisas. Fiz muitas adaptações, porque quando você escreve série, as ideias acabam acabando. Quando você escreve 100 episódios, não sei o que, tem uma hora que você tem que apelar para os clássicos. Eu lembro de um diálogo que eu tive com o Dionísio Jacó, quando a gente estava fazendo os últimos Senta que lá vem a história do
do Rá-Tim-Bum, que a gente não tinha mais o que inventar. Aí um dia eu liguei para ele e falei, Taco, eu estou fazendo a Caixa de Pandora. Ele falou, e eu estou fazendo Sonho de uma Noite de Verão, porque a gente não tinha mais o que fazer, a gente começou a olhar na estante e pegar tudo. Eu adoraria, principalmente os caras, que vale até uma série mesmo, vale uma minissérie ou uma série completa até. Eu acho que é válido sim, tem muito conteúdo para fazer. Mas o negócio é o seguinte, o Pedro Bandeira teve essa personagem dele, uma coisa com a Xuxa, ele não falou com ela assim, nem se queixou, mas ele não gostou muito. Até que um dia me liga o telefone e dizem que era da Xuxa Produções, queria fazer um filme. Eu falei, eu sou o Napoleão Bonaparte, liguei, achei que era trote, não era. A filha da Xuxa havia sido adotada o livro Fantástico Mistério Fiori na escola, ela gostara da história, mostraram para a mamãe e a mamãe achou que ia fazer um filme. Eu achei uma boa ideia e fiz a bobagem de assinar o contrato. Aí o filme é tão ruim, destruiu o meu livro, passou a vender menos depois do livro, de filme. E infelizmente o filme ainda existe. Infelizmente, algumas crianças ainda pegam isso em algum lugar. É um desastre total. E a partir de então eu jurei que jamais, enquanto eu for vivo, eu permitirei que uma história minha vá para esse outro meio. O Brasil tem mostrado um potencial de mercado para essas plataformas. Netflix e Amazon Prime já se instalaram por aqui e a perspectiva é de que as produções nacionais aumentem. Obras adaptadas para as plataformas on-demand ainda não existem no Brasil. Uma série infanto-juvenil baseada na Droga da Obediência se adequaria ao formato e à necessidade de mercado, promovendo a leitura no país. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, que regulamenta as produções audiovisuais no Brasil, abriu em dezembro de 2016 uma consulta regulatória sobre a produção e transmissão de conteúdos on-demand. Entre as discussões estava a importância da presença de produções nacionais nos catálogos, a necessidade de investimentos do setor na indústria audiovisual no país e a contratação de profissionais brasileiros para a seleção de conteúdos, como já acontece com as operadoras de TV por assinatura. Quando a gente fez O Mundo da Lua, o Flávio e eu tínhamos um filho, eu tinha um filho de 10 anos e ele também tinha um filho de 10 anos. Então, quando ele descreveu, ele fez a descrição do personagem no projeto, ele pôs assim, Lucas, um menino de 10 anos. E eu entendi perfeitamente, ele não precisou me explicar, porque eu tinha um em casa, entendeu? Eu olhava o que meu filho fazia e fazia o Lucas. Quando entrou mais roteirista, só pensou, como que o Lucas é? E a gente, ele é um menino de 10 anos. Agora, e a gente não esquecendo também que me parece que um caminho muito comum é que uma adaptação desperta a curiosidade para as várias outras versões. Então, quer dizer, tem muita gente que começa assistindo, lendo, vendo uma adaptação, não é, para qualquer linguagem e fica curiosa para conhecer o original. A gente tenta criar essa imaginação lendo um livro, mas você vendo assim, seria muito legal de você conseguir ver uma coisa, ainda mais uma coisa que você leu já, né? Acho que seria muito legal. Tem livros do Pedro Bandeira que viraram filme. Tem livros do Ziraldo que viraram filme, peças de teatro, desenho animado. Bom, Maurício de Souza nem falar. Isso acontece muito. Isso ajuda, aumenta a venda do livro? Com certeza. Cada vez que isso acontece, isso desperta mais atenção pelo livro e aumenta a venda dele. Primeiro, esse meio é muito menor que o livro. Incrível que seja, é muito menor. Acho que foi um grande sucesso. Teve 1 milhão de espectadores, 1 milhão e poucos espectadores. Puxa, esse livro já foi lido por milhões de jovens. Vocês são adultos e o leram. Crianças hoje de 12 estão lendo. O livro no Brasil é mais abrangente que o cinema. O cinema tem um pequeno número de espectadores. Sei lá por quê, mas é. Por exemplo, lá, o Harry Potter. O Harry Potter é um sucesso planetário. E o livro sempre será um sucesso planetário, porque o livro é muito bom. O filme envelhecerá. Sabe, o livro não. E o livro não.
quando você pega um livro, a ideia toda, o complicado, não é o que contar, é como transformar aquilo em imagem, em ação, né? O livro tem um monte de coisa que você não vê, como é que você coloca isso visualmente? E isso é um grande pepino, porque a tendência que a gente tem é fazer diálogos enormes, né? Como é que você descreve uma paisagem, como é que você faz alguma coisa assim, principalmente se você tem pouco dinheiro. E a gente trabalha sempre, mesmo no Castelo, que acho que foi a maior produção que eu já trabalhei até hoje, foi o Castelo. Tinha dinheiro. A Fiesp deu dinheiro para fazer, então deu para fazer aquilo tudo, né? No Rá-Tim-Bum também tinha, mas era menos dinheiro. Mas normalmente você tem que ser muito, como roteirista, você tem que estar muito atento ao budget, né? A quanto pode gastar, porque não adianta você colocar, certo, o personagem foge de helicóptero se não tem jeito nenhum de você alugar um helicóptero para filmar. Então isso é mais isso realmente a dificuldade do que a história, porque a história você vai adaptando. A gente não dá palpite em nenhuma adaptação de trabalho nosso, porque o trabalho termina quando você publica ele. É como se fosse um filho, você cria um filho e ele vai cuidar da vida dele. Você não vai escolher namorada para ele, não vai escolher própria. Claro, então de vida própria. Então, quando você faz um livro, o que ele virá, depende do cara que faz a adaptação. Se ele fosse adaptado, atingiria mais pessoas. Então, por exemplo, hoje as crianças já não leem tanto, elas acompanham mais no YouTube, acompanham mais no celular, já não é uma coisa assim, vou querer ler. Então, se eles levarem a obra para o cinema, talvez atinja outros públicos. E isso seja mais interessante para as crianças mudarem esses pensamentos delas de hoje em dia. Como eu amo o cinema, eu adoraria ver isso no cinema, eu imagino como seria, mas eu eventualmente só assinaria, não para o cinema que hoje nós fazemos. O cinema brasileiro é muito pobre e muito atrasado. Você não tem o melhor diretor de fotografia que haja no Brasil. Se ele fosse para os Estados Unidos, ele seria o 8º assistente. Porque o profissionalismo deles forma profissionais com conhecimento que nós não temos. Você vê tudo que eles são capazes de fazer, porque como lá ganha-se muito dinheiro, forma-se profissionais muito fortes. Nós nem temos isso. O trânsito que existe na literatura infantil de uma obra que às vezes ela nasce voltada para um adulto, depois com o passar do tempo ela vai se transformando numa obra infantil por sucessivas adaptações, ou até porque aquele público elege aquela obra como sua preferência, é um número bastante conhecido na literatura infantil e juvenil, mas a gente também não pode esquecer que às vezes acontece o contrário também, uma obra que nasce voltada para o público infantil e ela é tão rica, ela é tão cheia de imaginação que ela vai sendo adaptada para os adultos. Eu vi como é difícil você adaptar um livro, o livro é meu, eu escrevi, no entanto mudou quase tudo. Sabe quando a gente vai ver um filme e fala, nossa, não fizeram tudo diferente? Teve que mudar tudo, porque o meu livro era tão narrativo, tão assim, tão épico, que a gente teve que mudar tudo para conseguir fazer um desenho. E foi muito engraçado, a gente reescreveu totalmente a história. Eu já tenho quase 40 anos de janela e até hoje é algo surpreendente, aquelas pessoas chorando, me abraçando, me beijando e dizendo eu não gostava de ler por causa do teu livro, hoje eu sou um leitor. E eu fui fazer letras, eu sou jornalista, eu sou não sei o que. Cara, o que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Por isso não estou aposentado, né? O autor de livro nunca se aposenta, né? Eu vou escrever enquanto puder. Enquanto puder, dizem assim, né? Viva o dia de hoje como se fosse o último. Um dia você acerta.